Olá pessoal, meu nome é Nelson e esse é o De Frente com Texto. Você é muito bem-vindo ao nosso canal de estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria de mandar um abraço muito especial para alguns irmãos. Nós estamos sabendo de alguns grupos de irmãos aí pelo país estão se reunindo para estudar 1 Pedro. Que alegria, como é bom ver o movimento da palavra ser espalhado pelo nosso país. Irmãos, um grande abraço, que o Senhor continue a derramar a sua graça sobre vocês e que o nosso estudo, o estudo da palavra do Senhor, possa edificar a vida de vocês e continuar fazendo com que vocês, assim como nós, cresçam na palavra, cresçam no conhecimento do Senhor Jesus Cristo e a fé de vocês seja fortalecida. O estudo dessa semana é 1 Pedro capítulo 4, verso 1 a 6. Ele me fez lembrar de John Newton. Você já deve ter ouvido falar do hino que ele compôs. É Preciosa Graça, Amazing Grace. É famosíssima. John Newton ele foi mercador de escravos no século XVIII. E conta a história que em das suas viagens marítimas, o navio naufragou. E ali ele lembrou-se do Evangelho, lembrou-se do Senhor Jesus Cristo e pediu socorro ao Senhor. O Senhor atendeu a sua oração, salvou ele do naufrágio, mas salvou ele também do inferno, salvou ele da condenação eterna, salvou a sua alma e ele então se converteu. Ele foi para a Inglaterra, voltou para a Inglaterra e ali ele cresceu, amadureceu na fé. Aos poucos ele foi deixando velhas práticas. Uma delas foi o tráfico de escravos. Ouvindo as mensagens do famoso pregador da época, John Wesley, que pregava veementemente contra a escravidão, John Newton se convenceu disso e deixou as suas velhas práticas. Foi sendo aos poucos transformado pela palavra do Senhor. É essa a nossa expectativa, é essa a nossa oração. E é exatamente isso que Pedro vai dizer em 1 Pedro capítulo 4, verso 1 a 6. Então, abra sua Bíblia, vamos ao texto. Diz assim: Ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado, para que no tempo que lhes resta na carne vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta que no passado vocês tenham feito a vontade dos gentios, tendo andado em práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez e em detestáveis idolatrias. Por isso, falando mal de vocês, estranho que vocês não se juntam com eles no mesmo excesso de devassidão. Eles que terão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim o Evangelho foi pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam em espírito segundo Deus. Amém. Vamos orar. Pai eterno, nós queremos te louvar por tua palavra. Obrigado mais uma vez pelo privilégio que temos de nos debruçar sobre ela. Rogamos que teu Espírito incline o nosso coração e mente ao Senhor, a fim de que possamos entender esse texto e aplicá-lo às nossas vidas e Cristo ser exaltado em nós. No nome dele, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Vamos ao texto então. Muito bem, a mensagem central desse texto é a seguinte: tenha a mesma atitude de Cristo diante do sofrimento. Tenha a mesma atitude de Cristo diante do sofrimento. Nós vamos ver que atitude que é essa ao longo do texto, entendendo então esta mensagem, ok? Então vamos lá. Perceba que o uso de conjunções e preposições nesse texto é riquíssima.
Então, acompanhando as conjunções e preposições, nós podemos visualizar melhor a estrutura do texto, e é isso que nós vamos acompanhar agora, ok? O texto ele tem uma divisão ali no finalzinho do verso 2, de maneira que ficam duas seções, verso 1 e 2, a primeira seção, e a segunda seção, o verso 3 até o verso 6. Perceba que ele começa com ora. Isso é uma partícula que deve nos fazer lembrar que essa seção está diretamente conectada com a seção anterior, ok? Então vamos lembrar aqui do que Pedro está falando. Desde o verso 8 do capítulo 3, ele está falando de sofrimento. Ele faz isso no 3, 8 a 12, no 3, 13 a 17, no 3, 18 a 22. Lembre que esse foi o último texto que nós estudamos e a mensagem central era: Cristo, em sua morte e ressurreição, nos reconciliou com Deus e proclamou a sua vitória sobre os poderes espirituais do mal. Ok? Então é por isso que Pedro começa o capítulo 4 com ora, ou seja, diante da morte, diante do sofrimento de Cristo e de sua vitória sobre o mal, então aí que ele vai dizer o que vai dizer, nós vamos ver agora, ok? Então, tendo Cristo sofrido na carne, então ele volta à questão do sofrimento, então nos levando a pensar em relação ao sofrimento de Cristo. Ele sofreu na carne, ok? Então estejam todos vocês armados do mesmo pensamento, ou seja, tenham a mesma atitude de Cristo diante do sofrimento injusto. Qual foi a atitude de Cristo diante do sofrimento injusto? Ele não pecou, ele não revidou, né? Olha só o que ele vai dizer mais embaixo. Pois aquele que sofreu na carne, ele rompeu com o pecado, ele não pecou diante do sofrimento. Com que propósito? Olha só, para que no tempo que lhes resta na carne, ou seja, nesta vida presente, nessa vida de peregrinação, nós não vivamos mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Então a nossa vida presente, ela deve ser de acordo não mais com as paixões humanas, mas de acordo com a vontade de Deus, e isso por conta da morte, do sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, ele morreu para que nós experimentemos novidade de vida, mudança de vida. Então, tenham a mesma atitude de Cristo diante do sofrimento, deixando as paixões humanas e vivendo para a vontade de Deus. Ele continua então no verso 3, explicando o que ele está dizendo, porque basta que no passado vocês tenham feito a vontade dos gentios, tendo andado em práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez e em detestáveis idolatrias. Então essas coisas são as paixões humanas que ele se refere no verso 2, ok? Essas seriam então as paixões humanas. Ora, uma vez que nós deixamos essas práticas, olha o verso 4, os gentios, lembra que em 1 Pedro chama gentil aquele que não professa fé no Senhor Jesus Cristo. Então, uma vez que nós deixamos as práticas libertinas, nós deixamos as paixões humanas, os gentios, ou seja, os não crentes, eles falam mal de nós. Por que falam mal de nós? Porque eles estranham que nós não nos ajuntamos a eles no excesso de devassidão. Certamente você já enfrentou críticas de parentes, amigos, colegas de trabalho, porque você não participa das mesmas práticas deles, não é? São festas regadas a bebidas e músicas com letras e coreografias obscenas.
eles se apressam a nos chamar de legalistas, crentões, quando nós não fazemos parte disso. Muitas vezes colegas de trabalho nos criticam porque não temos a mesma prática corrupta deles, ou colegas de faculdade que nos criticam porque não matamos aula para ficar o tempo inteiro no bar como eles ficam, não é? Então, os não crentes, eles falam mal de nós por não fazer parte da mesma vida de devassidão. Mas olha só o que Pedro diz em relação a eles logo mais abaixo. No verso 5, ele vai dizer que virá sobre eles o juízo de Deus. O texto diz assim: eles terão de prestar contas a quem? Bem, eles terão que prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e também mortos. E ele vai explicar mais abaixo o que isso significa. Pois para este fim o evangelho foi pregado também a mortos. Aqui nós temos uma dificuldade, né? Será que Pedro está dizendo que Jesus, como no texto anterior que nós trabalhamos, né? Jesus foi no inferno e pregou aos mortos? Retroceda, se você ainda não viu o vídeo da semana passada, retroceda lá, dá uma olhada e veja então a interpretação que a gente traz desse texto. Na sessão anterior, espíritos em prisão não se trata de mortos. Nós vimos que trata-se de espíritos demoníacos, ok? Nesse texto, então, o que Pedro está se referindo? No verso 6, ele está dizendo que o evangelho ele foi pregado àqueles que agora estão mortos. Ou seja, por conta da perseguição, aqueles que receberam a Cristo, eles vieram a morrer. Por quê? Olha como o texto continua. Eles foram julgados na carne segundo os homens, ok? Então, eles foram perseguidos e foram mortos. Mas olha o que acontece. Eles vivem em espírito segundo Deus. Então, embora os homens tenham lhes tirado a vida por conta da verdade, por conta do evangelho, eles então desfrutam da verdadeira vida que nós temos em Cristo Jesus. Então, os perseguidores, aqueles que nos perseguem, aqueles que nos criticam, se eles não se arrependerem, se não abraçarem a Cristo, se eles não confiarem também em Cristo, assim como nós um dia o fizemos, eles serão julgados pelo grande juiz. Então tenha a mesma atitude de Cristo diante do sofrimento, deixando as paixões humanas e vivendo para a vontade de Deus, sabendo que o Evangelho nos trouxe transformação de vida e juízo para aqueles que nos perseguem. Diante disso, vamos pensar em algumas coisas. Muito bem, diante desse texto, algumas coisas para a gente pensar. Em primeiro lugar, você tem vivido de acordo com suas próprias paixões ou de acordo com a vontade de Deus? Que áreas da sua vida não refletem o Evangelho do Senhor Jesus? Será que você tem sido daqueles cristãos que compartimentalizam a fé? Ou seja, o cristianismo diz respeito à igreja, mas não tem nada a ver com trabalho, com esposa, marido, com filhos, com sexualidade. Se você tem pensado assim, você tem entendido pouca coisa em relação ao Evangelho. Você tem negociado suas convicções para ficar bem com as pessoas? Talvez a respeito de sexo, de casamento, ou mesmo de dinheiro. Queridos, nós somos pressionados o tempo inteiro a destinar a nossa fé à esfera privada da vida. E isso para poder ficar bem com todo mundo. Se você não tem experimentado aflições por conta da sua fé em Jesus Cristo, seria muito importante você fazer essa reflexão. Será que eu tenho negociado a minha fé? Será que eu tenho flexibilizado as minhas convicções? E por último,
Como você tem reagido diante das críticas por conta da sua fé? Porque você é cristão. Será que tem sido de acordo com o caráter de Cristo? Ou será que você tem revidado essas críticas? Você tem se vingado? Você tem reagido de uma maneira muito má, de uma maneira muito ruim, que não tem testemunhado da sua fé? Que a graça do Senhor esteja sobre nós, que a graça do Senhor esteja conosco, de tal maneira que nós possamos ser testemunhas fiéis do Senhor Jesus Cristo, mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio às aflições. Que Deus nos abençoe.